Palavras profissionais, pai, assombro, alegria para a alma. Aqui é 3 de outubro de 2025, uma sexta-feira à noite. Estou tomando um chá de camomila. Eu sou Melissa, sou cristã, uma pensadora neurodivergente. Eu não sei que alegria para a alma. Aqui me veio o pensamento seguinte, uma lembrança muito ruim. Mas talvez a alegria seja de tomar, enfim, coragem de dizer isso para vocês. Lembrei do meu pai, lembrei de profissionais e é como se um quebra-cabeça fosse se formando na minha cabeça, né? Eu tenho um personagem que chama Daniel, que ele é do livro Mônica, né? Ele é um médico. Enfim, em algum momento ali da história ele começa a decepcionar muito o leitor, a Mônica, né? Enfim, ele se torna uma pessoa extremamente fria, que só pensa nos ganhos dele, né? Então ele tá ali como esse profissional. E aí, eu sei que o dia que meu pai morreu, meu pai não morreu aqui na nossa cidade, né? Ele morreu no interior. Em uma viagem a trabalho com a minha mãe, ele passou mal, ele foi internado, ele estava com um médico de plantão, ele morreu 2 vezes. Da primeira vez ele foi ressuscitado. E esse médico que atendeu ele, que quando ele foi internado no posto de saúde no interior, que o atendeu, tratou ele muito bem. Meu pai ficou tão feliz que pediu para minha mãe para dar um presente para ele. Meus pais, eles acho que vendiam roupas, né, na época. E aí minha mãe, não sei se deu uma bermuda para esse médico, ele deu alguma coisa, né? Ela pegou no carro e deu para esse médico. Ficou tão contente meu pai ficou. Ele ter melhorado, ele ter voltado, né? Só que daí esse médico, ele acabou o plantão dele, foi embora. E aí entrou um outro médico. E esse outro médico, ele não ficou lá. Ou nem sei se ele entrou. Não sei se ele chegou e ele, vazou, foi embora. Então teve uma troca de plantão. E o outro médico que ficou de plantão, ele não ficou lá. Ele foi fazer as coisas dele, foi para casa dele, não sei se ele foi dormir, ele não ficou lá. Acontece que algumas horas depois meu pai passou mal de novo. E ele não estava lá. E eu lembro que quando eu cheguei lá no posto, o meu pai já estava falecido já há algum tempo. Eles tinham escondido da minha mãe, né, para que ela não ficasse desesperada, não tinha ninguém da família ali para apoiá-la, para consolá-la. E aí eu lembro da minha mãe dizendo assim: eu chamei você, eu mandei que chamassem você, você não veio. E aí ele tentou explicar: não, minha senhora, mesmo se eu viesse, não teria jeito, porque o seu marido estava assim, sabe? Mas enfim, eu lembrei disso, porque aqui diz: profissionais, pai, assombro. Eu lembro que eu fiquei tão passada que
eu pensei, ele não veio, né? Esse médico, ele não estava lá, ele não cumpriu o papel dele. Mas que vai adiantar agora? Meu pai também já tá morto, né? Isso fala muito comigo sobre negligência médica, né? Que foi o que eu passei no pós-parto. Porque eu estava com sangramento, né? Eu avisei a enfermeira e que eu estava estranha e ela não quis chamar o médico. E que é um caso parecido. Não chame o médico. Você vai perturbá-lo, você vai. Ele está ocupado, ele está ocupado, ele está ocupado. Não chame. Não chame. E é uma alegria para minha alma poder dizer isso. E aí teve uma outra memória minha que eu tava no carro, né? Bem perto de onde estaciona, isso, no estacionamento de ambulância. Só que eu passei muito mal, eu não conseguia nem ficar sentada, nem levantar, né? E aí minha mãe chamou a médica. Minha mãe queria que a médica fosse até o carro. E aí a médica, ela foi bem irônica e arrogante com a minha mãe, né? Ela disse: quem a tua filha pensa que ela é? Para que eu vá até um carro vê-la. Sempre que eu falo isso, eu me lembro de Jesus, indo até as pessoas doentes. E eu me lembro também que antigamente a medicina, ela era assim, o médico ia até o paciente, ele visitava, ele ia até as casas. A medicina, ela não era assim antes, ela era bem difícil, né? Não era uma profissão muito segura, pelo que eu já li. Não era o que é hoje, né? Não tinha um salário fixo, eles viviam de doações. Então, o médico ia às casas e a pessoa que contratava o serviço desse médico dava quase como uma esmola mesmo. Dava a quantia que quisesse, sabe assim? Não era uma profissão como é hoje, honrada como é hoje. Era algo, tinha que gostar muito mesmo, tinha que amar muito para fazer, sabe? Era de muito sacrifício e de pouco ganho, né? É tão bom quando a gente consegue falar algo, parece que dá um alívio tão grande. E sabe o que? Em tempos difíceis o amor do Senhor fica bem nítido e alegra a nossa alma. Quando você confessa uma coisa dessas, você se sente culpado, porque se é um médico que fala mal do paciente, parece que é correto, mas se é o paciente que fala mal do médico, sempre vai parecer que é errado. Porque por causa da questão da autoridade, né?
Mas eu tenho pensado bastante nessa questão dos profissionais, né? E eu pelo menos, né, sempre sinto que eu sou um expediente. Não, raramente sinto que eu sou uma vida. Eu não sou muito de mudar a minha opinião segundo discursos. Eu preciso viver as coisas. Até acho que para que você mude qualquer coisa dentro do seu coração, dos seus sentimentos, você precisa viver novas coisas. Porque as suas memórias ruins precisam ser trocadas por novas. E as memórias, elas ruins, elas foram criadas por fatos. Por isso que nenhum discurso muda memória alguma. Entendeu? Então, por exemplo, a minha visão de profissionais, ela não vai mudar, a não ser com novas vivências. E eu acho que é quase impossível. Eu acho quase impossível. Porque geralmente são discursos vazios, né? Então, assim, muitas pessoas passaram por essas situações e não vão dizer, vão ter vergonha de dizer, né? Parece que é um pecado você confessar algo, sabe? Do tipo. E aí muitas coisas a gente vai passar calado mesmo, né? E a gente vai... Muitas pessoas passaram, né? A mim, o problema do mundo está naquilo que Jesus fala, né? Se eu, o filho de Deus, né? Se eu vim para servir, quanto mais vocês. É o que eu disse para Deus outro dia. Como pode, Senhor, o homem ser mais Deus que o Senhor? Como pode que eles sejam mais Deus que o Senhor? Como pode que eles sejam mais, sabe, mais importantes que o Senhor? Que eles sejam mais, como que eu vou dizer? Como essa médica diz, quem você pensa que é, né? O que tua filha pensa que ela é? Para que eu vá até ela. Então, como que pode o ser humano ter mais, não sei se é brio, parece um brio isso, um tipo de orgulho, que Jesus não tinha, né? Como é que pode o ser humano ser mais Deus que o próprio Deus? Né? Para mim isso é um assombro. Isso sim é um assombro.